Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de introdução à filosofia. Para a nossa aula de hoje, nós vamos abordar os elementos acerca da virtude do pensamento em Aristóteles e a virtude de maneira geral. Entender o que é virtude e qual é a finalidade das virtudes em relação à vida do próprio indivíduo. Então, eu preciso que vocês peguem o seu livro de introdução à filosofia, a página 66, onde nós vamos abordar as ideias acerca do livro que está falando a respeito da virtude. Então, segundo o pensamento de virtude, nós temos várias concepções acerca dessa palavra. Uma das maiores concepções que até hoje está instituída dentro do pensamento filosófico é a definição de Aristóteles, de que a virtude é a justa medida, ou seja, de uma ação sem falta nem excesso. Então, para Aristóteles, você estabelecer a virtude é você agir de acordo com uma certa moderação. Então, essa moderação é instituída através da sua prática cotidiana, da sua prática a respeito do desenvolvimento das atividades em torno do elemento virtude. Então, para a gente poder analisar virtude, nós vamos abordar alguns elementos acerca do desenvolvimento desse tema. Então, temos assim, virtudes, tá? O que significa virtude e qual a importância para nossas vidas? Virtude é uma palavra bem utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada. Então, vai bater de frente, vai bater de acordo ou vai instituir uma certa situação que vai levar ao ponto de vista de Aristóteles. Portanto, toda vez quando a gente fala virtude, a referência, o ponto fundamental é Aristóteles. Aqui diz assim: virtude é a palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada. A definição do nosso livro-texto de virtude em Aristóteles, assim, a virtude para Aristóteles é a justa medida ou esse equilíbrio, tá, de uma ação sem falta em excesso, ou seja, estabelecer a virtude é estabelecer um entendimento básico da ação humana. Então diz ainda assim, alinhada com o que há de positivo. Ser virtuoso, segundo o nosso texto, é ser sinônimo de alguém com boa essência, um indivíduo que realiza boas ações motivadas por sua índole, ou seu caráter, ou a própria possibilidade da sua ação. Ser Contudo, nem todo mundo conhece o significado dessa palavra e compreende o real impacto que ela possui para cada ser humano. Então, o homem virtuoso seria aquele homem que leva uma vida dentro da sua questão do equilíbrio das suas ações, onde ele não age nem por excesso e ele não age também nem por falta de ações em relação ao desenvolvimento das práticas dessas virtudes. Portanto, diz assim, afinal, o que é virtude? Virtude seria o conjunto de virtudes de um indivíduo que compõe a sua essência e forma o seu caráter, como, por exemplo, bondade, beniguidade, estudo e outras situações mais são elementos da virtude humana. O significado mais associado à virtude é o da excelência. Cultivar virtudes é crucial para o desenvolvimento de uma pessoa, pois é uma forma de estar disposto a praticar o bem. As virtudes se configuram em hábitos capazes de levar alguém à excelência, ao que há de melhor na condição humana. Ou seja, para desenvolver esses elementos, o indivíduo ele deve agir de acordo com a sua índole, de acordo com o seu caráter, ou orientar a sua índole, orientar o seu caráter para a prática dessa justa medida, para a prática do bem. Então, as virtudes se configuram em hábitos capazes de levar alguém à excelência, ao que há de melhor na condição humana. Então, se eu sou uma pessoa boa, é porque eu pratico constantemente o bem. Se eu sou uma pessoa má, é porque eu pratico constantemente ações más. Então, a virtude é uma prática constante da ação humana. Chega a ser
um hábito. Se eu tenho o hábito de estudar, então uma das minhas virtudes seria ser estudioso. Ser estudioso não quer dizer o camarada que tira só 10, 10, 10, 10, 10, mas o indivíduo que se dedica à prática cotidiana de estudar. Ele desenvolve um hábito dentro de si. E esse hábito fornece condições pelas quais ele vai ser conhecido, pelas quais o seu caráter será orientado. Então, ótimo, tá? Dentre as virtudes que se destacam estão justiça, persistência, otimismo, humildade, bondade, compaixão, empatia, perdão, honestidade, disciplina e coragem. Então, essas são algumas das virtudes mais comuns, mais constantes dentro da estrutura do próprio ser humano, ou dentro da estrutura de desenvolvimento da prática do ser humano. E segundo Aristóteles, tá? A virtude é aquilo que leva ao bem. E todo esse bem tem como objetivo a felicidade. Então, o objetivo da felicidade seria a condição das ações humanas. Então, pois tudo que se faça é para buscar aquilo que se imagina ser uma vida melhor. Pega o livro, a página 66, onde diz Ética Aristotélica, Ética Nicômaco, o segundo parágrafo. E neste parágrafo, ele mostra claramente qual é o objetivo das ações humanas, que seria, então, a felicidade. Surge para Aristóteles a necessidade de definir, então, o que é felicidade. Então, a virtude está ligada ao elemento da chamada felicidade. E diz ainda assim, Aristóteles parte de opiniões gerais do seu tempo sobre o que seria felicidade e encontra 3 sentidos diferentes para poder definir o que é, na verdade, este elemento da chamada felicidade. Segundo Aristóteles, tá, existem 3 condições fundamentais para a felicidade, que está associada à questão das virtudes do próprio indivíduo. Então, vamos lá. Página 66, coluna da direita da Ética a Nicômaco. Então, primeira condição da felicidade, ou primeira espécie, primeira organização desta felicidade, seria a vida prazerosa. Segundo Aristóteles, tá? Quando a felicidade é entendida em satisfação dos seus prazeres, seja comer, seja beber, seja dormir, seja ter dinheiro, seja até mesmo as práticas sexuais, são elementos que estabelecem a condição da felicidade humana, tá? Ou seja, a vida prazerosa, quando a felicidade é entendida como uma satisfação dos seus prazeres. Só que tem um detalhe, esses prazeres, eles sempre vão solicitar novamente, tá, essa condição de satisfação da felicidade. Então, a satisfação desses prazeres são de caráter momentâneo. Portanto, Aristóteles diz assim: no entanto, para Aristóteles, viver em busca da realização dos prazeres iguala a existência humana à existência do animal, pois esses vivem para satisfazer os prazeres do corpo. Então, se você vive somente para a satisfação das suas necessidades básicas ou dos prazeres da vida, tipo comer, beber e dormir, segundo Aristóteles, nada vai diferenciá-lo de um animal irracional, porque dentro dessa ideia, o animal também ele procura a satisfação das suas necessidades e dos seus prazeres, seja comer, seja beber, seja dormir. Então, todo animal tem uma forte tendência à satisfação desses prazeres, e inclusive o próprio ser humano busca essa satisfação dos prazeres mediante a satisfação imediata desses próprios elementos, desenvolvimentos desses prazeres do próprio ser humano. Então, necessariamente, a vida prazerosa não seria um alcance máximo da felicidade. Aí, Aristóteles ainda assim, sendo o ser humano um animal racional, mais elevado que os demais, não pode reduzir a felicidade a uma vida
prazerosa. Então, essa ideia de Aristóteles, de buscar a virtude, de buscar a felicidade numa vida prazerosa, segundo ele, não seria o caminho mais adequado. Porque se você busca a sua vida somente na satisfação desses seus prazeres, você os satisfaz agora. Um pouco mais adiante, você vai precisar satisfazer de novo esses prazeres, como, por exemplo, comer. Você não come uma vez só na vida. Dormir. Você não dorme uma vez só na vida. Beber. Beber, você não bebe somente uma vez na vida. Então, segundo Aristóteles, tá? Quando você orienta a sua vida diante da satisfação desses prazeres, são elementos de caráter momentâneo. Então, você vai precisar satisfazer constantemente esses prazeres para poder chegar a uma certa felicidade. Então, haverá momentos que você conseguirá satisfazer esses seus prazeres e alguns outros momentos ou outras ocasiões, talvez você não consiga estabelecer a satisfação desses seus prazeres, portanto, você terá uma vida que não seja totalmente feliz, mas que também não é infeliz. Portanto, a vida prazerosa não seria o caminho adequado para você obter a felicidade. Então, joga fora essa ideia a respeito da questão da felicidade. Então, vamos lá. Ainda para Aristóteles, para você alcançar a felicidade, existe a chamada vida política. Segundo Aristóteles, a felicidade está na política e consiste na conquista da honra e do reconhecimento. Então, a vida política seria uma condição na qual o indivíduo vai se dedicar à prática do bem comum. Quando o indivíduo se dedica à prática do bem comum, significa que ele não está desenvolvendo somente uma ideia de caráter individual, e sim uma ideia de caráter coletivo. E se ele age de acordo com as suas virtudes, se ele age de acordo com a busca do bem, ele será reconhecido como uma pessoa de suma importância para o desenvolvimento da própria sociedade. Dizendo assim, o problema é que a honra é algo sempre conferido por outros, tratando-se, portanto, de um bem externo. Então, segundo Aristóteles, a vida política pode conduzir à felicidade, mas depende de outros indivíduos que reconheçam e que estabeleçam esse elemento de honra ao meu favor. Portanto, eu acabo por ficar numa situação onde eu necessito desenvolver o bem e esse bem deverá ser reconhecido. Quando esse bem é reconhecido pelos indivíduos e estabelece um reconhecimento da minha pessoa, eu posso dizer que eu sou uma pessoa honrada em relação a essa condição de vida. Portanto, se eu preciso de elementos externos para confirmar a minha condição enquanto tal, portanto, a felicidade pode ainda não ser plena. Então, a vida prazerosa não me conduz a uma felicidade plena. A vida política, em alguns momentos, me traz a questão da própria felicidade, mas também ela não é plena, por depender de elementos externos ao próprio indivíduo para poder ser reconhecido como tal. Então, também não é uma questão muito válida. Então, Aristóteles fala da terceira possibilidade de se chegar a essa felicidade, a chamada vida contemplativa. Seria viver conforme o que é característico do ser humano. 2 pontos. A razão e a atividade da alma conforme a razão. Portanto, segundo Aristóteles, para você obter a sua felicidade, você necessita de uma vida contemplativa. Não é ficar lá, em determinado lugar, contemplando o horizonte, ou estado de oração, ou estado de transcendência. É você agir e suas ações forem estabelecidas de acordo com um princípio racional, onde este princípio não afete ninguém negativamente e que te traga, tá, bons frutos, que te traga uma boa ação. Portanto, se estabelece a questão a respeito da vida contemplativa e diz ainda assim, para ser feliz, o ser humano deve realizar a obra a qual tende, qual seja, viver a vida conforme a
virtude que ele possui. Então, portanto, para Aristóteles, para você obter a felicidade, você precisa estabelecer uma vida virtuosa. E essas virtudes são elencadas de acordo com os elementos que o indivíduo desenvolve ao longo da sua vida como um hábito, como uma prática constante, como o próprio texto nós mostramos agora há pouco. As virtudes que mais destacam: justiça, que é a prática da questão da mediana, tá? A persistência, tem indivíduos que persistem até alcançar o seu objetivo. O otimismo é uma condição básica, fundamental do indivíduo que tem uma vida centrada diretamente na busca da felicidade. A humildade, o indivíduo que se reconhece como sendo um ser participante da sociedade, não como um ser que está acima da sociedade. A bondade, a prática constante do indivíduo, ou seja, agir bem. Compaixão, a empatia em relação aos outros indivíduos, a capacidade de perdoar, a honestidade como um elemento fundamentado dentro da condição da busca da felicidade, disciplina e coragem. Então, essas virtudes mais constantes, elas seriam a base para que o indivíduo desenvolva a felicidade. Então, em Aristóteles, a questão da virtude está ligada a isso. Agora, vejamos na nossa projeção a ideia entre virtude e o vício. E depois a gente continua a nossa abordagem no nosso livro-texto. Diz assim: agora que já apresentamos o conceito de vontade, vamos falar um pouco do seu inverso, o vício, tá? Para que fique claro, darei um exemplo prático. Generosidade é uma virtude e o seu oposto, o egoísmo, é um vício. A paciência também é uma virtude, também com seu oposto, a ira é um vício. Dessa forma, o ser humano que busca a excelência deve focar em desenvolver as virtudes e evitar os vícios. As virtudes seriam todas aquelas situações que conduzem o ser humano à felicidade. O vício seria tudo aquilo que corrompe esse elemento da felicidade, o que aparentemente me conduz a uma felicidade, mas uma felicidade momentânea, onde eu vou precisar estar satisfazendo constantemente essa necessidade para que eu possa ter uma certa felicidade. É como nós acabamos de falar, a questão da vida prazerosa. O vício, na verdade, seria exatamente essa condição. Então, o vício me traz um prazer, o vício me traz uma condição momentânea, portanto, eu acredito que viver bem ou que viver a felicidade é desenvolver ou praticar determinados vícios ou determinadas ações em relação ao desenvolvimento das minhas práticas. Então, diz assim: as 3 áreas da virtude. Primeiro, vamos falar da virtude na filosofia, para a gente voltar ao nosso livro-texto a respeito de Aristóteles. Então, diz assim: a palavra virtude deriva do grego arete e se refere ao conceito de excelência. As chamadas virtudes cardeais foram definidas por Platão no livro 4 da República, e são prudência, justiça, temperança, fortaleza, ou seja, coragem e força. Então, dentro da ideia da prudência estaria a virtude. Dentro da ideia da justiça seria a prática do bem. Da ideia da temperança e fortaleza seria a questão da coragem e da força. Ou seja, essas virtudes são chamadas de virtudes cardeais porque elas orientam as demais virtudes que irão surgir ao longo das práticas do ser humano. Então, para que o indivíduo possa agir de acordo com as virtudes, tem que estar ligada diretamente a essas chamadas virtudes cardeais. Portanto, nessas virtudes cardeais, nós temos que tudo está centrado no ser humano, tá? Seguindo o trabalho de Platão, Aristóteles definiu uma lista maior de virtudes, dividindo-as em 2 categorias: as chamadas virtudes morais, tá? Primeiro elemento, as chamadas
virtudes morais e as virtudes intelectuais, tá? Virtudes morais estão ligadas ao caráter do ser humano e as intelectuais ligadas diretamente à condição da sabedoria do ser humano. Então, volta agora lá na página 67, página 67. Segundo a página 67, lá no topo da página, na coluna da esquerda, está assim, virtude ética, que seria a possibilidade dessas virtudes morais que a nossa projeção mostra, e as chamadas virtudes intelectuais. Vamos lá. As virtudes morais ou virtudes éticas estão ligadas ao controle das paixões e os impulsos do corpo do ser humano. Ou seja, as virtudes morais estão ligadas diretamente à capacidade de ação na qual o indivíduo desenvolve. São numerosas e devem ser aprendidas pelo hábito. Então, constantemente, para você ser uma pessoa boa, você tem que ter o hábito de praticar ações boas. Se você quer ter sabedoria, por exemplo, você tem que cultivar o hábito de desenvolver os elementos da sapiência. Portanto, essas ideias estão ligadas diretamente ao hábito. Então, diz assim, é na repetição constante de um ato virtuoso que a virtude se internaliza no ser humano. Então, se eu tenho o costume de praticar ações boas, as pessoas vão me reconhecer como uma pessoa bondosa. Se eu tenho costume, se eu tenho o hábito de agir conforme determinada virtude, então eu vou ser reconhecido como tal. Eu serei reconhecido como um indivíduo, como um elemento que pratica necessariamente esses dados da própria virtude. Certo? Então, assim, aquele que pratica habitualmente atos corajosos torna-se corajoso. Aquele que pratica constantemente a temperança, ele será uma pessoa temperante. Aquele que pratica constantemente a amizade, ele vai ser reconhecido como um amigo dos indivíduos. Aquele que pratica constantemente atos de prudência, ele será sempre uma pessoa prudente nas suas ações, nas suas atividades. Então, segundo Aristóteles, a virtude é uma prática constante da ação do ser humano. São as chamadas virtudes morais ou ainda as chamadas virtudes éticas. E dentro desse contexto, dentro dessa concepção a respeito da virtude, temos as chamadas virtudes intelectuais. Dentro da chamada virtude intelectual são puramente racionais, também chamadas de dianoéticas, ok? São ligadas à parte mais elevada da alma, a alma racional. Porém, esta, por sua vez, possui duas partes, a razão prática e a razão teorética. Então, vamos lá. A virtude primeira é a sabedoria, e da segunda é a sapiência ou a sofia. A sabedoria é a correta condição da vida pelo ser humano, que aprende a distinguir o bem do mal, o certo, o errado. Assim, descobre os melhores caminhos para alcançar os escopos pretendidos. Quer dizer que é por meio desses elementos, ou por meio das práticas dessa virtude, que o indivíduo consegue diferenciar entre o bem e o mal. Se ele aprende como diferenciar entre o bem e o mal, ele vai agir de acordo a buscar sempre o bem. Essa é a prática do pensamento da virtude na filosofia. Então, diz assim, no primeiro grupo aparecem as virtudes como calma e a temperança, enquanto no segundo aparece a sabedoria e a compreensão no mundo. Aristóteles explicou que quando uma pessoa fala a respeito do caráter da outra, tende a usar adjetivos como calmo, temperante, sem mencionar o quanto este indivíduo é sábio. No entanto, a sabedoria pode ser louvada de quando se configura
como resultado de um hábito, esse um hábito louvado, logo ele é uma virtude. Portanto, quando você identifica o indivíduo como um indivíduo bom, como um indivíduo calmo, como um indivíduo isso, aquilo, você não estabelece a questão da própria sabedoria que está inserida nesse sujeito, porque ele vai desenvolver a sabedoria mediante a prática das suas ações. De tanto ele agir com calma, de tanto ele manter a calma nas mais diversas situações, que eu vou considerar esse indivíduo como sendo calmo, que eu vou considerar esse indivíduo como sendo um elemento primordial e fundamental dentro das suas práticas. Só para dizer que essas práticas estão ligadas categoricamente à condição de vida desse sujeito, certo? A condição de vida desse sujeito e desses elementos primordiais da formação do caráter humano. Então, diz ainda assim, ok, aí diz assim, cadê? Diz assim, no entanto, a sabedoria também pode ser louvada, tá? Atualmente, a filosofia estuda as virtudes morais pela linha da ética das virtudes e as virtudes intelectuais pela epistemologia da virtude. Então, apesar do desenvolvimento do pensamento estrutural de Aristóteles, a filosofia hoje estuda esses elementos da ética de acordo com uma nova abordagem, de acordo com uma nova condição de características fundamental do pensamento ético. Então, diz assim, falamos a respeito da ética na filosofia e vamos falar agora a respeito da virtude que está no meio. Tá? No meio seria o ambiente a qual o indivíduo pertence. Dentro ainda do pensamento de Aristóteles, alguma situação de busca pelo bem. Então, a máxima que a virtude está no meio, muito utilizada até os dias atuais, teve origem na obra de Aristóteles. Então, falou virtude, falou ética, falou moral, o princípio de referência fundamental sempre será Aristóteles como um elemento primordial dentro dessa concepção da ética e dos elementos constitutivos da própria filosofia de Aristóteles. Diz ainda assim, o filósofo dizia que a virtude é um meio termo entre o muito e o pouco. Isso nós já sabemos. Um bom exemplo disso é a coragem. Trata-se de uma virtude que fica entre dois extremos. De um lado, a imprudência, do outro, a covardia. Se eu sou imprudente, demais de imprudente, pode ser que tenha um excesso de coragem. Se eu sou covarde, então eu tenho uma falta de coragem, ou seja, a virtude seria aquilo que está entre a imprudência e a covardia, portanto, seria a coragem. Então, ambas seriam um vício por excesso e um vício por falta. Então, este exemplo, você pode pegar a página 67 do seu livro de filosofia e nós temos uma tabela das virtudes. Nessa tabela das virtudes, nós temos do lado esquerdo dessa tabela aquilo que são vícios por falta. Do lado direito da tabela, nós temos aqueles chamados vícios por excesso. E no meio, bem no centro da tabela, aquilo que seria a virtude. Então, vamos lá. O vício por falta seria a covardia, a virtude seria a coragem, o vício por excesso seria a imprudência ou chamada temeridade. Então, vamos lá, mais um exemplo. O exemplo da virtude é a temperança, ou seja, eu sou uma pessoa temperante. O vício por excesso seria a intemperança e o vício por falta a chamada insensibilidade. Vamos lá embaixo na tabela, na penúltima linha, só para a gente estabelecer um outro exemplo da amizade. Se eu pratico constantemente a amizade, eu posso me considerar como indivíduo, como um ser amigo. Então, diz assim, a amizade seria a virtude, seria um meio termo. O vício por excesso seria a condescendência e o vício por falta seria o enfado, ou seja, a falta e o excesso do elemento da virtude são conhecidos
como vício. Então, aqui na nossa projeção, continuando, aquele que é corajoso não se arrisca sem um bom motivo, mas também não fica estagnado no seu medo. Então, ele age, ele busca as condições fundamentais para ele poder agir. Ele não fica nem recluso e nem em excesso de ação. Então, diz ainda assim, a virtude que está no meio do caminho entre os dois vícios, ou seja, a virtude é aquilo que está entre a falta e o excesso, conforme o exemplo da nossa página 67 estabelece essa questão das próprias virtudes. Aí a nossa projeção diz ainda assim, é importante, contudo, lembrar que mesmo que esse conceito se aplique às diversas virtudes, não se atende a todas as virtudes. Por quê? Existem virtudes que são chamadas virtudes religiosas, que são chamadas virtudes teologais, que vão pegar o pensamento clássico de Platão, o pensamento clássico de Aristóteles, e adaptar ao pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Desculpe vocês, eu não sei qual é a sua religião. Então, portanto, a gente vai falar aqui de concepção histórica e filosófica das virtudes. Então, o próximo tópico seriam as virtudes na religião. Segundo o pensamento clássico da religião da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente durante o período chamado filosofia medieval, tá? A Igreja somou as 4 virtudes cardeais de Platão às questões teológicas. Então, fortaleza, prudência, temperança, justiça, e colocou mais 3 virtudes dentro dessa condição do elemento de Platão. Adicionou a questão da fé, caridade e esperança. Então, são chamadas 7 virtudes teologais, ok? Para o pensamento medieval, as virtudes do conhecimento de Platão foram adaptadas ao pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, que perdurou como detentora do maior símbolo do poder do período da Idade Média. Vocês já viram isso em história. O professor de história deve ter falado para vocês sobre o poder da Igreja medieval. Então, dentro dessa ideia, nós vamos estabelecer lá no final do ano, lá para frente, lá nos capítulos posteriores, vamos falar da filosofia medieval. E por falar da filosofia medieval, nós vamos recordar este momento, estabelecendo uma visão acerca dessas virtudes teologais. Pegou as 4 virtudes de Platão e adaptou ao pensamento da Igreja Católica. Então, fortaleza, prudência, temperança, justiça, mais fé, esperança e caridade. Portanto, aí nós temos as chamadas 7 virtudes teologais, que foi adotada também pelas igrejas que não são católicas, ou seja, as igrejas cristãs, protestantes, luteranas, calvinistas, anglicanas, ou igrejas batistas, ou religiões evangélicas, foram adotadas como um elemento das verdades virtuosas dentro da religião. Então, diz assim, fé, esperança e caridade. Assim, se chegou às chamadas 7 virtudes cristãs, ou ainda chamada 7 virtudes teologais. A Bíblia possui um trecho no livro dos Gálatas e tudo mais, que fala, no qual é dito que as virtudes são fruto do Espírito e que contra elas não existe nenhuma lei. Outras religiões possuem suas próprias listas, como o hinduísmo, o taoísmo, o budismo e o islamismo, estabelecem a condição das suas próprias virtudes. Quando comparadas, tendem a ser muito semelhantes de uma religião para outra. O que muda é o caráter estrutural da cultura na qual estão inseridas essas religiões, estão inseridas essas possibilidades de desenvolvimento da virtude. Então, para a religião, as virtudes de Platão foram adaptadas ao pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, tornando-se as chamadas 7 virtudes
cristãs. Então, dentro da concepção da religião. Para a psicologia, que passou também a olhar as virtudes por esse mesmo ramo denominado psicologia positiva, considerando que estão diretamente ligadas à descrição do caráter do indivíduo. Então, para a psicologia, as virtudes estão ligadas diretamente à forma com a qual o indivíduo desenvolve suas ações morais e o seu caráter. Martin Seligman, tá? E Christopher Peterson, os desenvolvedores desse ramo estudado, listaram 24 forças que estão divididas em 6 grupos de virtudes. Então, dentro da ideia da psicologia, existe a questão da temperança, sabedoria, coragem, humanidade, justiça e transcendência. Dentro desses 6 grupos de virtudes estão baseadas outras ações, outros elementos fundamentais, onde estão desenvolvidas o elemento virtude. Então, para a gente poder entender, a referência é Aristóteles. Falou em virtude, nós estamos falando de buscar a felicidade em relação à prática das minhas ações. Então, a referência do elemento da busca em relação às virtudes é um elemento aristotélico. E dentro de outras ciências, outras disciplinas, desenvolveram as estruturas acerca da relação da virtude. Então, o próprio texto fala a respeito das ações que o indivíduo deve ter em relação a essa prática. Então, a ação moral começa com a distinção de 2 tipos de ações. Então, ou seja, para você desenvolver a virtude, você precisa de 2 tipos de ação. Primeiro, a ação voluntária está na página 67, coluna da direita, os 2 últimos tópicos da página 67. Diz assim: ações voluntárias são aquelas em que o princípio da ação está no próprio agente e este conhece as circunstâncias que a ação se desenvolve. Em outras palavras, as ações voluntárias são aquelas que estão condicionadas a uma escolha, a uma decisão, a um momento de agir. Ou seja, como você vai agir? Você vai agir de acordo com as suas próprias possibilidades, de acordo com as suas escolhas. Portanto, a ação voluntária se desenvolve quando você, indivíduo, decide agir mediante desta ou aquela maneira. E isso, ação voluntária. Temos as chamadas ações involuntárias, que diz assim, são aquelas em que o indivíduo é coagido a agir de determinada forma ou age ignorando as circunstâncias que envolvem a sua ação. Como, por exemplo, você é obrigado a agir de diversas maneiras, de diversas ocasiões, dependendo da instituição social a qual você pertence, dependendo da instituição religiosa, do Estado, da família e tudo mais. Muitas vezes você age involuntariamente, você age porque é um elemento que determina basicamente a sua ação, onde você não teria uma escolha, onde você não teria uma possibilidade de desenvolver uma ação própria. Então, as ações involuntárias referem-se àquelas ações às quais você está submetido a uma norma, uma regra, uma situação. Como, por exemplo, se eu sou convocado para uma batalha, as minhas ações estão submissas a uma ética maior, a um princípio maior que eu vou desenvolver. Então, para Aristóteles, a questão da justiça é outra virtude estudada em Aristóteles, que divide em justiça distributiva e a chamada justiça corretiva. Então, segundo Aristóteles, a própria justiça, existem 2 elementos centrados dentro dessa busca da virtude. Então, agir de forma justa é um princípio de virtude, onde ele diz assim, a justiça distributiva é a exata proporção na divisão dos bens em relação à polis, ou seja, eu vou distribuir a cada um aquilo que pressupõe um elemento de justo com a divisão igualitária para todos os indivíduos. Então, vou agir de forma justa, significa agir de forma coerente em relação às práticas dos próprios indivíduos. E sobre a justiça corretiva, diz ainda assim,
busca a justiça coletiva, busca a justiça busca a justa repartição pelo mérito individual. Então, eu vou receber aquilo cujo meu mérito me disponibiliza. A justiça corretiva deve se valer ao mérito de cada pessoa, ou seja, a questão do meritocracia, muito discutida, muito abordada ultimamente. Então, você vai receber aquilo que você tem como elemento de justiça para você, ou seja, um mérito dentro daquilo que você merece. Então, a justiça seria, então, a distribuição de coisas iguais a pessoas iguais. Não se trata de uma desigualdade forçada às pessoas, como se uns naturalmente fossem melhores que outros, mas de uma questão de mérito pessoal. Portanto, se você desenvolveu uma ação onde você merece ser beneficiado, isso seria um princípio de justiça. Se você, por exemplo, fez uma ação e onde essa sua ação levou você a tirar nota 10, você merece um prêmio. Agora, quando você age de forma a escolher não desenvolver uma prática coerente e suas notas são sempre baixas, como você vai merecer um crédito? Como você vai merecer um prêmio? Então, é essa a situação. Se você desenvolve uma ação, essa ação é chamada uma ação boa, por isso você merece receber um prêmio. Então, quando você não recebe um prêmio, significa que a sua ação não é boa, como, por exemplo, em qualquer jogo, em qualquer prática de esporte. Se você alcança o primeiro lugar, é porque você dedicou, você foi plenamente motivado, persistente naquela ação, por isso você merece receber o troféu de primeiro lugar. Agora, se você ficou em último lugar, como é que você pode querer ter a mesma premiação de quem ficou em primeiro lugar? É justamente isso que Aristóteles quer dizer, é justamente isso que são os elementos da própria virtude do ser humano. Então, principal situação que vocês precisam gravar, que a virtude é uma prática constante das boas ações do ser humano. Então, agir de maneira virtuosa é agir de maneira na qual as minhas práticas constantes vão me levar ao desenvolvimento dessas próprias virtudes, tá? No mais, é justamente isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje, tá? Eu creio que vocês vão entrar em recesso essa semana, do dia 11, então desejo para vocês um bom descanso. Fique em casa, não vai ficar saindo, não vai ficar passeando, não vai ficar fazendo aglomerações pela cidade. Portanto, eu peço que você tenha um bom recesso, principalmente cuidando da sua saúde. Então, deixo aqui meu forte abraço e o desejo de estar já presencialmente com vocês. Então, um beijo para vocês, um abraço, até a próxima e um bom recesso para todos vocês. Tchau, tchau.